Bicho do céu, como é que mente desse tanto? Quer saber de todas as mentiras de Pazuello durante seu depoimento à CPI? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sexta-feira, dia 21 de maio de 2021. 21 do 5 de 21. Sim, eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha. Se você ainda não fez, se está pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo, seja muitíssimo bem-vinda. Aproveite, inscreva-se aqui no canal, porque você ganha, sim, é você quem ganha. Vídeo novo todo dia. Todo dia, Pablo. Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente, aqui no youtube.com/barra Pablo Costa, eu trago os vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Cultura, democracia, história, cidadania, política e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal. Conto com a sua inscrição, conto com a sua. Não, não é agora não. Conta com o seu sininho, ative as notificações, meu filho, porque é vídeo novo todo dia e como tem muito conteúdo, o YouTube te avisa assim que pinta coisa nova por aqui. Maravilha? Conto com a sua inscrição, conto com sua ativação das notificações e muito obrigado a todos vocês. Estamos aí beirando 6 mil inscritos. Cara, é uma alegria, é uma alegria. É pouco para uns, para mim é gigante, entendeu? Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. De coração, muitíssimo obrigado mesmo. Na humildade eu lhe agradeço. Bora lá. Ontem finalizou o segundo tempo do depoimento do ministro Pazuello e o rol de mentiras realmente é grande, é grande. Eu vi algumas listas aqui, eu separei para a gente detalhar ponto a ponto uma carta, uma nota-resposta, na verdade, que o senador Renan Calheiros fez, em que ele elenca 15 mentiras de Pazuello para deixar Pinóquio com a face rubra, para enrubescer a face de Pinóquio, a quantidade de mentiras de Pazuello. Mas antes disso, é preciso entender sobre a perspectiva bolsonarista. Porque se subestimar o adversário é o primeiro passo para uma derrota. Sempre, sempre. E você vê que no primeiro dia de depoimento, os senadores sim subestimaram Pazuello e ele sim se saiu muito bem, é preciso reconhecer, sob a perspectiva bolsonarista em seu depoimento na CPI da Covid-19. Por quê? Mentiu horrores, colocou a tal da narrativa bolsonarista em voga. Aqui no canal, velho, sabe? Eventualmente pinta uns Minions por aqui comentando e tal. Teve Minion comentando aqui que Pazuello seria o melhor nome para a vice-presidência de Bolsonaro. Ele se fortaleceu muito politicamente. Ele pode se aposentar e ir para a reserva e se candidatar a deputado federal, governador do Amazonas, ao senador pelo Amazonas, a vice-presidência de Bolsonaro, que está em aberto. Não acredito nessa hipótese. A gente pode até falar depois em outro vídeo sobre a vice de Bolsonaro, o que, que eu acho que vai ser, mas isso aqui. Ou então, ou amanhã, que eu vou estar só respondendo perguntas, vocês me mandam essa pergunta, eu posso me aprofundar nisso também. O que eu acho é que a narrativa bolsonarista saiu fortalecida. Os senadores menoscabaram o Eduardo Pazuello no primeiro dia e se prepararam muito melhor para o segundo ponto, saca? E para o segundo dia, perdão. E o que eu acho é que na construção do media training, é preciso reconhecer que o Pazuello chegou muito treinado, chegou muito preparado. Pode pegar o contato desse cara aí, dessa rapaziada que fez que realmente colocou que fez esse treinamento, esse media training para Pazuello, porque esses caras conseguiram um resultado fantástico. Pazuello foi muito bem treinado, estava muito bem preparado e conseguiu sustentar sua narrativa com pequenos detalhes. São pequenas brechas que ele deixou para os senadores lhe confrontarem. Aquela questão, por exemplo, da intervenção federal em Manaus, que teria sido orientada pelo presidente, a questão de não saber se houve escândalos de corrupção nos governos estaduais e nas prefeituras. Imagine, somando os 2 dias, aí umas 15 horas de depoimento. O cara conseguiu somente essas duas falhas, é preciso reconhecer que ele foi muito bem preparado. E talvez a estratégia para a narrativa bolsonarista esteja muito bem amarradinha, esteja muito bem construída. É preciso reconhecer isso. Mas agora vamos entrar nas mentiras em si. O rol é grande, como eu coloquei. O senador Renan Calheiros, quando percebeu o baile que estava tomando no primeiro dia de Pazuello, se preparou melhor, foi mais incisivo. Os senadores partiram também para questões, tentando buscar a calcanhar de Aquiles, buscar espaços ali de contradição dentro do discurso de Pazuello, mesmo sabendo que ele iria reiterar o que reiterou. Para o bolsonarismo, ele deu show.
É comemorado nas redes sociais bolsonaristas a performance de Pazuello. Mas vamos elencar as mentiras que o senador Renan Calheiros colocou. Ele publicou uma nota que, como sempre, está linkada aqui embaixo nas matérias que me calco, que eu me fundo, que eu me calco, eu estudo para elaborar o vídeo. Então elas estão aqui, certo? Eu separei com a matéria da CNN, mas tem uma matéria da CNN, tem uma do G1, tem uma do portal Metrópolis e tem uma dos jornalistas livres, que eles pegaram o levantamento daquele portal de checagem aos fatos e elencaram 12. Mas eu vou pegar aqui os 15 pontos que o senador Renan Calheiros elencou desse rol aí de mentiras fartas, que não são as mentiras sinceras do Cazuza, que essas sim me interessam. Aqui são mentiras calhordas mesmo, colocadas por essa encarnação tosca, rudimentar de Pinóquio, que foi o Pazuello durante o depoimento à CPI. O primeiro ponto que o Renan Calheiros coloca, ordem do presidente. Abre aspas. Pazuello falando. Em nenhuma, em hipótese alguma, o presidente nunca me deu ordem diretas para nada. Em nenhum momento o presidente da República me desautorizou ou me orientou a fazer algo diferente de qualquer coisa que eu estava fazendo. Aquele constrangedor vídeo, aquele vídeo rabo entre as pernas do general Pazuello, daquela fala, é simples assim, um manda e o outro obedece, ela explicita essa mentira. Então, assim, esse é o primeiro ponto de ordens do presidente. Segundo ponto, e talvez um dos mais sérios, era aquele aplicativo Picareta que recomendava tratamento até o momento. Eu sempre gosto de colocar isso até o momento, porque daqui a pouco a ciência muda, os bolsominions vêm, não sei o que, não sei o que. Cara, a ciência, ela é um constante processo de questionamento. Então, até o momento que temos, o tratamento precoce não funciona, não existe. Daqui a pouco pode sim se confirmar isso. Aí a gente muda, não tem problema nenhum. É um fundamento científico. Mas até o momento não existe tratamento precoce comprovado para o combate à Covid-19. É o que temos hoje, 21 de maio de 2021. Estou falando isso por conta daquele senador que colocou lá falas de governadores em outro contexto histórico, como se hoje fosse, o que não era. Mais uma calhordice retórica usada pelo bolsonarismo para descredibilizar adversários políticos. Típico dessa rapaziada. Típico. Sobre o Tratikov, aquele aplicativo que recomendava cloroquina, hidroxicloroquina, para qualquer um que colocasse os mais diversos sintomas. Ele diz o seguinte, Pazuello, essa plataforma não foi distribuída aos médicos. O aplicativo não, a plataforma não é um aplicativo, nunca entrou em operação. Mentira. No dia 11 de janeiro, durante o evento em Manaus, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Tratikov. O lançamento da plataforma foi noticiado na própria TV Brasil, a TV pública, a TV que hoje, infelizmente, está aparelhada pelo bolsonarismo para servir de porta-voz ideológico às pautas e àquelas concepções de mundo do bolsonarismo. Então, mais uma mentira dita pelo general Pazuello em relação ao Tratikov. Terceira mentira, em relação à decisão do STF, que supostamente teria limitado a ação do governo federal. Não, não foi isso que a decisão falou. Olha aqui. Fala do Pazuello, abre aspas. A decisão do STF em abril de 2020 limitou ainda mais a atuação do governo federal nessas ações. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução das ações dos estados na saúde sem usurpar as competências dos estados e municípios. Mentira. Em nenhum momento o Supremo proibiu ou limitou as ações federais. Ele colocou que não podia desfazer o que estava sendo feito nos estados. Porque vamos lembrar, o Bolsonaro queria naquele momento, via decreto, suspender as medidas de isolamento social. Era disso que se tratava. Ou a gente vai esquecer agora a história para corroborar a narrativa falsa, mentirosa do bolsonarismo? Aqui não, aqui não. Faço questão de lembrar as coisas como de fato elas aconteceram. E esse é o ponto central. O ministro da Saúde está mentindo quando responsabiliza o Supremo por isso. Outra mentira de Pazuello. Brasil entre os países que mais imunizaram. Abre aspas. Hoje o Brasil figura entre os países que mais imunizaram no mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia. Recorte falso da realidade para resultar em uma mentira. Me entendam. Não dá para comparar questões de proporção no Brasil com beirando 220 milhões de habitantes com países como o Uruguai, por exemplo, com 3 milhões e meio de habitantes. Ou pegar um exemplo mais extremo, como fez o senador Renan Calheiros aqui, a Guiana, nossa vizinha, tem 800 mil habitantes, metade da população de Goiânia. Dá para comparar o colosso de população do Brasil em relação à Guiana? Não.
A gente tem que pegar percentual, porque aí sim é uma conta justa. Percentualmente, o Brasil fica atrás de 80 países, de mais de 80 países do mundo, quando a gente coloca o percentual de população vacinada em relação a isso. 80 países do mundo, e a gente está longe de ser dos 80 países mais pobres, a gente está ali hoje na 12ª posição da maior economia do mundo. Veja você o fracasso da vacinação no Brasil. Então, o ministro Pazuello faz um recorte mentiroso da realidade em relação a isso. Outra mentira, a tão difamada não, perdão, o termo está errado, a tão exaltada cloroquina. Pazuello disse, a cloroquina é um antiviral e um anti-inflamatório conhecido pelo Brasil. Mentira. O senador Otto Alencar até se exaltou na hora, falou que, na verdade, a cloroquina ela não é um antiviral e nem anti-inflamatório, ela é um antimalárico. Ou seja, o plasmódio que provoca a malária é um protozoário. Então ela combate um protozoário. A cloroquina não é um antiviral, ela combate um protozoário. Mentira do general Pazuello, mais uma vez na CPI. Outra vez que o general Pazuello mente. Quando ele disse que a cloroquina foi usada no tratamento do Zika vírus. Ele diz o seguinte, abre aspas, cloroquina foi usada para o tratamento da Zika. Mentira. Nunca houve administração de cloroquina para pacientes infectados pelo Zika vírus. Nunca aconteceu, sabe? O que aconteceu foi o seguinte, teve início uma pesquisa em ratos com resultados que não se replicaram em humanos, ou seja, in vitro, em laboratório, a coisa até funcionou em ratos. Quando tentou-se em ser humano, a coisa não deu certo. E aí abortou-se a pesquisa foi interrompida. Zika vírus nunca foi tratado com cloroquina. Uma outra mentira do general Pazuello. Compra de vacina. Abre aspas. O governo Bolsonaro não tinha como comprar a vacina da Pfizer sem autorização do Congresso. Mentira. Novamente ele mente. Agora aqui é a fala do senador Renan Calheiros, né? O que acontece é que o ministro e o presidente da República reclamavam publicamente das cláusulas da Pfizer, mas não citava a necessidade de uma lei. Ao contrário, retiraram esse dispositivo do anteprojeto da medida provisória 1026. No primeiro dia, né, o ministro Pazuello, no primeiro dia de depoimento, ele disse que o governo não sabe porque o governo fez isso, que foi uma decisão do ministério. Ou seja, não tem nada a ver falta de arcabouço legal para a não aquisição da vacina da Pfizer. Foi uma postergação, eles votaram todas as fichas na AstraZeneca, na Oxford AstraZeneca, achando que daria conta da demanda brasileira. Achavam que não precisavam da vacina da Pfizer e hoje estão aí. Ignoraram a Pfizer quanto puderam, protelaram a Pfizer quanto puderam, não responderam cartas, e-mails, contatos da Pfizer e agora tem que engolir que se temos esse número pífio de vacinados no Brasil, a responsabilidade é sim do governo federal que não agiu a contento no tempo certo. Isso aí não tem como questionar porque é a verdade dos fatos. Outro ponto de mentira da fala de Eduardo Pazuello. Desautorização da compra da Coronavac. Abre aspas. Nunca o presidente da República mandou desfazer qualquer contato, qualquer acordo com o Butantan, nem por uma vez. O presidente da República fala também como agente político. Quando ele recebe uma posição de um agente político de São Paulo, ele se posiciona como agente político também. Daqui para lá, nunca houve a ordem. Uma postagem na internet não é uma ordem. Mentira, novamente. Em outubro, o general Pazuello anunciou um protocolo de intenção da compra de 46 milhões de doses da Coronavac. Mudaram o discurso, tem vídeo meu aqui no canal falando disso na época. Mudaram o discurso, colocaram o seguinte, que não seria vacina de São Paulo, não seria vacina da China, seria vacina do Brasil, o que era bem acertado para convencer o bolsonarismo naquele momento, mas por ciúme político, Jair Bolsonaro desautorizou o Pazuello, que aí é aquela hora do mando, outro obedece daquele vídeo, entendeu? E ele já, aí o que o presidente da República falou, ele tem um protocolo de intenções, ele Pazuello, Bolsonaro falando de Pazuello. Já mandei cancelar se ele assinou, já mandei cancelar. O presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Mentira, mentira, as mentiras se sucedem. É realmente impressionante como o volume de mentiras se acumula em relação a isso. Mais uma mentira de Pazuello ontem em seu depoimento, tratamento precoce, abre aspas. Assim, não há possibilidade do Ministério da Saúde interferir na execução de ações do Estado da Saúde sem usurpar as competências dos estados e municípios. Mentira, mentira. O general Pazuello, ele teve sim uma influência
em relação ao tratamento precoce, ele estimulou, ele mandou membros do Ministério da Saúde a venderem essa ideia para médicos país afora. Infelizmente, vários profissionais da medicina, por questão ideológica, abdicaram do seu diploma, abdicaram da base científica do seu conhecimento para se engajar em um tratamento que até o momento, insisto sempre isso, até o momento não temos a comprovação científica do seu bom funcionamento. Por isso é preciso explicitar todas essas mentiras de Pazuello. Outra mentira colossal em relação à crise de oxigênio de Manaus. Abre aspas, o que Pazuello disse. Quando a gente observa os mapas, a gente vê que a White Martins, empresa fornecedora de oxigênio, começa a consumir seus estoques já no fim de dezembro. Então ela tem um consumo, uma demanda e começa a entrar no negativo. Esse estoque vai se encerrar no dia 13 de janeiro, quando acontece uma queda de 20% da demanda e no consumo do Estado. No dia 15 já voltou a ser positivo o estoque de Manaus. Não alertaram antes dessa crise, né? Apenas no dia 10 à noite, pessoalmente. Eu acredito que as medidas possíveis a partir do dia 10 foram todas executadas. Mentira. Faltou oxigênio em Manaus por mais de 20 dias. A população morrendo sem um insumo hospitalar básico. Uma tragédia. Pense você morrer afogado no seco. Esse era o drama que passou, infelizmente, vários irmãos brasileiros de Manaus e do Amazonas, por conta da inoperância, da ineficácia e da incompetência do Ministério da Saúde em precaver, esse especialista da logística, em se precaver do mínimo, que é garantir os insumos, garantir oxigênio para que as pessoas não passassem o perrengue, não sofressem o que sofreram, não morressem como morreram em Manaus, infelizmente. Mais uma mentira de Pazuello contada na frente dos senadores da República. Em relação ao consórcio, você viu que é muita mentira, né? Aquele consórcio da OMS para aquisição de vacinas. O ministro Pazuello disse que optou por 10%, em vez de 50% da oferta que o Brasil teria direito a pleitear perante a OMS desse consórcio de vacinas da COVAX Facility. Segundo Pazuello, abre aspas, estar presente no consórcio era mais importante do que a aquisição de um número elevado de imunizantes no primeiro momento. E ele disse ainda que seria possível comprar mais vacinas dentro do consórcio numa etapa posterior, pois não haveria restrições quanto a isso. Não é verdade, é mentira também. O que aconteceu é que o Pazuello recusou-se a declinar que quem tomou a decisão e seus fundamentos técnicos. O que acontece com o consórcio capitaneado pela OMS iria garantir um percentual de vacinas expressivo, que infelizmente não temos hoje, por conta de uma orientação ideológica do próprio governo federal, porque a lógica dada era da contaminação de rebanho. Contamine, a gente segura o que dá com a cloroquina e com a hidroxicloroquina, com as drogas até o momento comprovadamente inúteis, e a gente vacina com a Oxford AstraZeneca e vai morrer quem tiver que morrer e as pessoas voltam a trabalhar. Essa era a ideia tacanha e cruel do governo federal no combate à pandemia. Vamos lá. Em relação ao TCU, outra mentira de Pazuello. O ministro afirmou, mas não comprovou, que todos os órgãos de controle interno e externo não recomendavam a assinatura do contrato de vacinas com a empresa Pfizer. No entanto, o TCU acabou de publicar uma nota de esclarecimento à imprensa, dizendo que nenhum de seus ministros se posicionaram de forma contrária à contratação da empresa Pfizer, nem desaconselhou sua imediata contratação. Jogou a responsabilidade no TCU, que negou. Falou, aqui não, Pazuello. A gente não falou nada disso, não terceirize a sua responsabilidade da sua incompetência de não ter comprado a vacina da Pfizer no momento certo. Produção de cloroquina pelo Exército. A gente sabe que foram mobilizados os laboratórios do Exército Brasileiro para a aquisição de cloroquina. O Pazuello afirmou que desconhece a produção de cloroquina para a Covid-19 pelo Exército tenha passado pelo Ministério da Saúde. No entanto, o Ministério da Defesa informou textualmente que foi o Ministério da Saúde que determinou a produção de cloroquina pelo Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército. E aí foi publicado o trecho do documento do Exército Brasileiro. 1. Atendendo à orientação e à demanda do Ministério da Saúde para a produção de cloroquina no âmbito da defesa, aí segue o texto. O próprio Exército desmente uma fala mentirosa de Pazuello na CPI da Covid. Nossa senhora, é mentira, viu, velho? Até cansa. E o vídeo está ficando longo porque é muita mentira mesmo. Pressão para regulamentar a cloroquina no SUS. Pazuello afirma que nunca sofreu pressões para autorizar o uso de cloroquina no SUS, o que aconteceu com a nota informativa número 17/2021 da Saúde. O ministro Taish afirma que deixou o Ministério da Saúde porque não concordou
com a orientação explícita, com a ordem explícita do presidente da República de uso de cloroquina na estrutura do SUS. O ministro Tais falou isso. Você vê que a circunstância, as mentiras de Pazuello se avolumam, o Mandetta também falou isso, tem um tweet da Carla Zambelli, que no momento da substituição do Taish pelo Mandetta, afirma que a pauta primeira de Pazuello era justamente, de Taish por Pazuello, a pauta primeira de Pazuello era justamente regulamentar, estimular o uso de cloroquina nas estruturas do SUS. Então o Pazuello mente novamente quando diz isso. Por fim, plano de contingência. O Ministério da Saúde tem um plano nacional de contingência após o questionamento do TCU sobre a execução desse plano. Perdão. Quando o TCU pergunta por que a execução desse plano não está acontecendo de forma muito tímida, pífia, o Ministério decide alterá-lo em vez de cumpri-lo. Em vez de cumprir aquilo que era o pré-acordado, o Ministério da Saúde preferiu alterar e trocou por garantir, e trocou o texto. Em vez de cumprir, trocou garantir por subsidiar, garantir por apoiar, estabelecer logísticas por elaborar pautas de distribuição, ou seja, tirando o próprio da reta. O Ministério da Saúde não se responsabilizou pela tragédia que estamos vivendo até o momento no Brasil nessa história. O que se comprova é que, se foi bem sucedido pela perspectiva bolsonarista, as mentiras estão em rodo e tem um roteiro claro, muito claro, de como a CPI agiu como o Ministério da Saúde agiu de forma criminosa nessa crise da Covid-19 perante o povo brasileiro. É preciso acompanhar agora. O Renan Calheiros disse que vai soltar um relatório parcial nos próximos 30 ou 40 dias, porque agora a gente precisa entender que a fase midiática da CPI acabou. Os grandes figurões já foram ouvidos. Ministro da Saúde, ministro das Relações Exteriores, CEO da Pfizer na América Latina, Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, Fábio Weingarten, ex-ministro, ex-secretário de Comunicação. Então, a fase das estrelas acabou. Agora vai ser uma fase mais intestina, de elaborar, pesquisar, quebrar sigilos, e a partir disso que a gente vai ter um relatório da CPI encaminhado ao Ministério Público para abrir investigação ou não. Então, a fase mais explosiva, mais midiática, mais tuiteira da CPI acabou. Agora a gente vai ter uma desaceleração disso, um trabalho mais de escritório, e vamos aguardar os resultados. Beleza? Rapaziada, ficou grande, mas é porque era muita mentira. Por favor, chegou até aqui, deixe seu like. Importantíssimo para mim, o seu joinha, beleza? Like na fita. Lives do final de semana. Hoje, sexta-feira, eu e André Rodrigues, na Tirem as Crianças da Sala, receberemos o vereador por Goiânia, Lucas Quitão. Um monte de projeto eu quero falar, especialmente da cannabis medicinal em Goiânia. Vamos compreender como é que está isso e tudo. Ele vai falar conosco hoje às 9 da noite. Amanhã, sabadão, às 7 da noite, espero você na live Dance With Myself. Eu e você e eu juntinhos. Você manda pergunta, eu respondo. 7 da noite amanhã aqui no YouTube. Maravilha? Rapaziada, uma excelente sexta-feira. Espero vocês nas lives de hoje e de amanhã. E termino com um clássico. É nóis!